Ei, pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre a prova do PSU de 2022. Particularmente, eu achei que essa prova foi de um nível difícil. Tivemos aí umas 2, 3 questões de um nível mais fácil, um pouquinho mais tranquilas, mas, no geral, as questões exigiram bastante atenção do candidato e muito conhecimento. Em alguns pontos, eu achei que a prova foi bastante maldosa. Ao longo, vou explicar para vocês, exigindo um conhecimento bem acima, né, do que deveria ser cobrado de um aluno que acabou de terminar a faculdade de medicina. Então, vamos começar a prova e tentar prestar atenção nos detalhes para que você não erre da próxima vez. A prova começou com uma questão falando sobre imunização no sexo feminino. A questão pede para que a gente assinale a alternativa errada. A questão em si foi uma questão até tranquila. A letra A, ela está correta. Ela fala sobre a imunização contra o HPV com a vacina quadrivalente. E segundo o PNI, ela é realizada mesmo em 2 doses, com intervalo de 6 meses, para meninas entre 9 e 14 anos, e também só um adendo para meninos entre 11 e 14 anos, e para indivíduos imunossuprimidos entre 9 e 45 anos. Então, a alternativa está correta, tá? A letra B, ela fala sobre a vacina de febre amarela, que contém um vírus atenuado. Ela é contraindicada na gravidez, sim, assim como todas as vacinas de vírus atenuado. Ela só é feita em algumas situações bem específicas em que a paciente mora numa zona endêmica e aí o risco, né, compensa, né, diante do benefício que essa paciente vai ter. Agora, a letra C, ela é a resposta da nossa questão. Gente, a vacina DTPA, mesmo que a paciente esteja com todo o seu cartão vacinal em dia, com a vacina antitetânica com esquema completo, ela tem que receber durante a gestação, porque é importante para a prevenção do tétano neonatal. Os anticorpos, eles vão passar pela barreira hematoplacentária. Então, a paciente, se ela tiver um filho por ano, ela tem que tomar uma DTPA por ano. Para cada nova gestação, ela tem que realizar essa vacina entre 20 semanas de gestação e até 45 dias antes do parto, tá? E a letra D, ela tá correta, tá? Esse ano o Ministério da Saúde falou, né, pediu para que a gente não realizasse a vacina com vetor adenovírus, como a AstraZeneca, em pacientes gestantes. Então, a resposta da questão é a letra C. Gente, a segunda questão, ela fala um pouquinho sobre ginecologia infanto-puberal e pede a alternativa correta. Já de cara, a letra A, ela é a alternativa correta. A coalescência dos pequenos lábios, também conhecida como SINEC, a aderência dos pequenos lábios, ela deve ser tratada apenas em pacientes que apresentam dificuldade de micção, retenção urinária, infecção urinária de repetição ou vulvovaginite de repetição. A sineca de pequenos lábios, na grande maioria das vezes, ela se desfaz naturalmente no período da puberdade, em que a paciente tem um pico hormonal. Tá? Então, não tem necessidade da gente realizar tratamento clínico para todas as pacientes, e muito menos o cirúrgico. O cirúrgico só é feito nas que não respondem ao tratamento clínico. A letra B está errada, gente. A principal causa de sangramento vaginal na infância não é a puberdade precoce, são traumas e vulvovaginites. Tá? Traumas ocasionais, acidentais, que podem acontecer na infância. A letra C também está errada, porque as vulvovaginites da infância, na grande maioria das vezes, elas acontecem diante de uma flora bacteriana normal. Muitas vezes a gente não consegue identificar qual é o patógeno envolvido. E a letra D também está errada, né? O prolapso uretral, na grande maioria das vezes, ele melhora com tratamento clínico, que é o uso, né, de banho de assentos e estrogênio tópico. Em raros casos, a gente precisa de fazer o tratamento cirúrgico. Resposta da questão, letra A. Bom, a questão 3 foi uma questão um pouquinho maldosa. Nós temos aqui uma questão que fala sobre a propedêutica do casal infértil. Tá? Ele passa para a gente na questão, um casal que já está há 18 meses tentando engravidar e não consegue, a paciente tem 35 anos, não tem filhos, nunca engravidou, ela é nuligesta, mas ela tem ciclos regulares, com um fluxo moderado e uma dismenorreia. O que é a dismenorreia? É a dor durante o período menstrual, que se intensificou nos últimos anos. Já o parceiro dela tem 34 anos, já tem um filho de outro relacionamento e refere uma história prévia de uma hernia inguinal unilateral que foi corrigida na infância. E diante disso, o autor ele pede a alternativa correta da questão. Gente, a letra A está errada,
por dois motivos. Um, que o FSH, ele só pode ser dosado entre o terceiro e o quinto dia do ciclo. Não adianta a gente dosar em qualquer período do ciclo menstrual. E segundo, que ele não é um exame tão mandatório para a gente aqui no começo. Veja bem, no enunciado da questão, o autor cita que a paciente tem ciclos regulares, ela está menstruando regularmente. Então, a gente espera que esse FSH esteja normal, tá bom? A letra B pegou muita gente de surpresa. Por quê? A endometriose, ela é, sim, um provável diagnóstico para essa paciente. Ela tem dismenorreia, com fluxo moderado, então é um diagnóstico provável. Porém, a ressonância magnética ela não é o exame padrão ouro. A ressonância e o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, elas são considerados excelentes exames para paciente com endometriose, para a gente realizar o rastreio dessa doença, né, estadiar essa doença, mas a videolaparoscopia, ela continua sendo o exame padrão ouro, tanto diagnóstico quanto terapêutico. A letra C, ela é a alternativa resposta da questão, tá? Ela tá correta. E a letra D tá errada, dispensa explicações. O espermograma, ele sempre vai fazer parte da propedêutica do casal infértil, independente se o parceiro já tiver filhos prévios ou não. Pessoal, a questão 4, a meu ver, é uma questão que cabe recurso. Ela fala sobre uma paciente que procura um ginecologista para trocar o seu método contraceptivo. Ela está em uso de um contraceptivo combinado oral, que tem estrogênio e progesterona, aproximadamente 6 meses, e desde que ela iniciou, ela está apresentando náuseas e uma cefaleia holocraniana. Além disso, é uma paciente que tem diabetes tipo 1 há 3 anos, controlada. E a alternativa da questão correta, que é a resposta da questão que foi dada no gabarito, é a letra A. Porém, a letra A ela tem uma parte dela que caberia o recurso da questão. O implante subdérmico de etonogestrel, aqui no Brasil o nome comercial é o Implanon, ele é uma alternativa super segura para paciente, a meu ver, ele é um excelente método contraceptivo. Ele não vai provocar náusea, porque não tem passagem do hormônio pelo trato gastrointestinal, mas esse hormônio, o Implanon, ele possui em bula descrito que a cefaleia pode ser um efeito colateral. E é aí que eu acho que talvez o aluno consiga recorrer e ganhar essa questão. A letra B está errada, tá? Porque ele fala que métodos contraceptivos hormonais são contraindicados, ele generaliza. E a gente pode usar a progesterona para essa paciente, né? Apesar dela ter diabetes tipo 1, o uso do estrogênio ele não é bem indicado pelo aumento do risco tromboembólico, mas a progesterona ela pode ser usada tanto via oral, quanto injetável, quanto pelo DIU, quanto pelo implante, então essa alternativa está errada, tá? Na letra C também está errada, porque ele fala que é o progestágeno que aumenta o risco tromboembólico, e não é o progestágeno, é o estrogênio. E a letra D, que muitos alunos chegaram a marcar a letra D, ela também está errada, porque o DIU de cobre, ele é categoria 1. E o DIU de levonorgestrel, que é o DIU hormonal, ele é categoria 2. E a gente não pode indicar para uma paciente sem restrições. O autor não falou para a gente se essa paciente não tem nenhuma anormalidade uterina. Então, se ela tiver um útero bicorno, um útero septado, a gente também não pode colocar esse DIU. Então, a meu ver, essa questão não tem resposta correta, cabe recurso. Questão 5, questão sobre esterilização, né, laqueadura tubária, e é um ponto-chave aqui para vocês decorarem as leis de esterilização que a gente possui no nosso país. Isso cai direto em prova, gente. Olha só, mulher, 19 anos, aqui que tá a pegadinha, ela tem 3 gestações prévias, tem 2 cesarianas e um abortamento, tá? Mas ela tem 2 filhos vivos. E ela procura a unidade básica para realizar a laqueadura. Ela é solteira, ela não tem parceiro fixo, tá? E depois o autor enche de um monte de informações que não são úteis para nós, tá bom? Ele pede para que a gente assinale a alternativa correta da questão. Gente, a letra A está errada, tá? A paciente pode sim realizar a laqueadura se ela não tiver parceiro fixo, mas se ela tiver uma união estável, esse parceiro ele tem que assinar o processo de laqueadura tubária junto com ela, tá? Então a letra A está errada. A letra B também está errada, porque ele fala que a idade é inferior a 25 anos e seria um impedimento legal. Mas a laqueadura ela é realizada se a paciente tiver 25 anos
ou 2 filhos vivos. É ou e não e. E ela tem 2 filhos vivos, então ela preenche critério, ela pode realizar, tá bom? A letra C, ela também tá errada, porque ela fala pra gente que esse intervalo seria de 6 meses entre o desejo do procedimento e a realização da cirurgia. E o intervalo é de 60 dias, tá? A letra D é a resposta da nossa questão. A laqueadura pode ser feita pela paciente. Questão 6, outra questão, né? Tema de questão que cai muito em prova. A gente está falando aqui sobre uma vulvovaginite. É uma paciente de 25 anos que procura o atendimento por conta de um corrimento vaginal aumentado, né? Mal cheiroso, branco amarelado, que tem poucas bolhas. Esse corrimento, o cheiro dele piora após a relação sexual. Ao exame, a gente verifica que o pH é de 6,1 e o teste de aminas, também conhecido como IF-teste, ele é positivo. Gente, que corrimento que é esse? É uma vaginose bacteriana. Alguns alunos chegaram a achar que fosse uma tricomoníase, mas não é tricomoníase, tá? Na tricomoníase, a gente tem um corrimento extremamente bolhoso, o pH do tricomonas é abaixo de 6 e raramente o teste das aminas é positivo. Então, isso aqui é uma vaginose bacteriana. E a vaginose bacteriana é um corrimento vaginal que não é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Mas ele pode aumentar a chance da paciente adquirir uma infecção sexualmente transmissível. E é por isso que a letra A está correta. O metronidazol via oral, ele é o tratamento da vaginose bacteriana e é prudente a gente realizar sorologia para rastreio de infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? A letra B está errada, a gente não precisa de esperar a cultura para iniciar o tratamento. A letra C também está errada, porque mesmo que a gente visualize tricomonas, a gente não exclui vaginose, a gente pode ter os 2 corrimentos concomitantemente. E o tratamento ele não precisa ser feito para o parceiro na situação da vaginose bacteriana, tá? E não é sexualmente transmissível, então não obrigatoriamente a gente tem que tratar esse parceiro, tá bom? Pessoal, a questão 7, a meu ver, foi a questão mais maldosa, mais sacana dessa prova, tá? Eu acho que se essa questão tivesse caído numa prova de título de especialista, que é o TEGO, mesmo assim ela seria uma questão difícil, porque isso é o rodapé do livro, tá? É uma questão que fala sobre o mecanismo da doença hipertensiva gestacional. Um dos mecanismos de fisiopatologia que podem explicar a doença hipertensiva gestacional, a pré-eclâmpsia, é uma placentação anormal, mas ela não acontece por conta de uma baixa produção de receptores de fator de crescimento endotelial, que é o VEGF, tá? Ela acontece por um excesso de produção do FLT1, que é um receptor. Gente, não cabe nem aqui a gente ficar explicando muito sobre isso. Isso é muito decoreba. Essa questão aqui não deveria estar nessa prova. Eu fiquei indignada, né? Foi a questão que o aluno que acertou porque chutou. Não mediu conhecimento nenhum de ninguém. Questão 8. Gente, isso aqui vocês têm que saber, tá? É uma questão sobre diabetes gestacional, é um tema prevalente na prática e é um tema prevalente em prova também. Vocês têm que saber como que faz o diagnóstico da doença e como que a doença evolui, tá bom? Então, a letra A, ela é a resposta da nossa questão. Realmente, o diabetes gestacional, ele é feito o diagnóstico com a glicemia de jejum no primeiro trimestre, ou com teste de tolerância oral à glicose após 24 semanas, tá bom? É essa a forma da gente fazer o diagnóstico, tá? A letra B tá errada, que a grande maioria das pacientes retornam ao estado de normalidade glicêmica depois do parto, tá? A letra C também, o pilar do tratamento é dieta, atividade física, controle glicêmico, o uso de hipoglicemiantes orais hoje. Ele é até permitido, né, o uso da metformina, mas a gente ainda continua dando preferência para insulina quando necessário, tá? E se o controle glicêmico for insatisfatório, ou seja, não tá legal, a resolução da gravidez não é com 39 e 40 semanas, ela é entre 37 e 38, a gente vai antecipar, tá? Então, questão bem direta, letra A é a resposta da nossa questão. Gente, questão 9. Passa ano e sempre cai asma na gestação. É uma pegadinha, ano passado caiu no SUS São Paulo, esse ano caiu no PSU. Asma na gestação é a mesma coisa que asma em qualquer paciente,
tá? Então, eles jogam isso na prova de GO, querendo que vocês fiquem confabulando, criando tratamentos aqui diferentes que não existem, tá? A resposta da nossa questão, ela é sim a letra A. A asma grave, ela tá mais associada ao aumento de cesarianas e mortes maternas. A letra B está errada, porque o pilar do tratamento da asma é o tratamento farmacológico, tá? O diagnóstico da asma, ele é clínico, a gente não faz espirometria em todo mundo, a gente faz em pacientes com tratamento refratário. E a letra D, o exercício físico, ele não é proscrito, ele pode até desencadear uma crise de asma, mas a paciente pode se exercitar. Então, questão simples, letra A é a resposta da nossa questão. Gente, essa questão aqui também é uma questão delicada, mas não foi uma questão difícil, é uma questão que exige atenção. Ele fala de uma paciente que está gestante com sintomas de trombose de membro inferior. A gente sabe que a gestação ela é um estado protrombótico, isso pode acontecer na gestação, não é um evento raro, tá bom? E ele pede a alternativa errada. A letra A, ela tá certa. O dedímero, ele pode sim estar aumentado em pacientes com gestação normal, sem nenhum indício de trombose. Então, ele não é um bom exame de parâmetro diagnóstico para a gente aqui, tá? Diante da suspeita, a gente começa a anticoagulação antes de confirmar, para que a gente não perca tempo de tratamento, para que essa trombose não piore, tá? Então, a letra B também tá certa. A letra C também está correta. O duplex scan, ele é um exame de fácil acesso e que serve para a gente, de certa forma, confirmar o diagnóstico. Mas a letra D, que é a resposta da nossa questão, está errada. A preferência de tratamento é com a enoxaparina. Os varfarínicos, eles ultrapassam a barreira hematoplacentária e estão contraindicados na gestação. Então, letra D responde a nossa questão. Questão 11, para mim, foi uma questão também difícil, né? Exige do aluno saber alguns detalhes para que consiga achar essa resposta, tá? Fala sobre o manejo da Covid-19 em pacientes gestantes. Vamos analisar as alternativas. O autor ele pede a alternativa errada, tá? Letra A, a antibiótico terapia deve ser iniciada na presença de critérios para pneumonia. Tá correta. A letra B confundiu muita gente, mas vejam só, uma síndrome gripal numa gestante com intervalo menor de 48 horas, a gente não sabe se essa síndrome gripal é Covid, se é H1N1, a gente sabe que o H1N1 ele tem um potencial de piora nos pacientes gestantes. Então, enquanto a gente não sabe o que é, a gente começa o oseltamivir para essa gestante. Vai que é um H1N1. Aí a gente já está tratando, tá bom? A gente não perde tempo. A letra C, né? O decúbito ventral, a pronação, ela é segura na gestação. Então, a letra C, ela é a resposta da nossa questão. O Ministério da Saúde, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, fala que a pronação é segura, então a gente deve realizar. São poucos centros que realizam, mas ela pode ser realizada, tá bom? E a letra D foi bem óbvia, a gente não fica fazendo exame só por fazer, a gente faz conforme a evolução clínica da nossa paciente. Letra C é a resposta da nossa questão. Gente, a questão 12 sobre este hipotálamo hipófise ovário, um tema frequente de prova, é uma questão que exige um pouquinho mais de atenção. A letra A, ela tá errada, porque não é a progesterona que leva ao pico de LH, é o estrogênio. E automaticamente a gente já consegue eliminar a letra B também, porque a letra B, ela fala exatamente o contrário. A letra C tá certa, tá bom? Porque realmente o estrogênio, ele leva esse feedback negativo no FSH, a gente tem uma quedazinha do FSH para que a gente não recrute mais folículos, para que a gente tenha um único folículo dominante, tá bom? E a letra D tá errada porque o GNRH, ele é liberado de forma pulsátil e não é contínuo, tá? Então, letra C é a resposta da nossa questão. Questão 13. Questão sobre ciclo menstrual. Gente, tem um tema que é importante vocês reverem antes das provas, é ciclo menstrual. Na prova de O sempre tem uma questãozinha sobre ciclo menstrual. E o autor dessa questão, ele pede a alternativa errada, tá bom? A letra A tá certa. Realmente, durante o período menstrual, a paciente, ela perde a camada esponjosa e compacta, né, do nosso endométrio, mas a gente mantém a camada profunda, que é a basal. A letra B, ela tá errada, porque a fase fixa é a fase lútea, tá? E a fase variável é a folicular. Então, essa aí já é a resposta da nossa questão. Letra C, bem tranquilo,
fluxo menstrual, ciclo menstrual, ele dura aí entre 21 a 35 dias. A maioria dos autores concorda com esse número, tá bom? As divisões certinho aí, fase folicular, ovulação e fase lútea, tá bom? E a letra D, bem óbvio também, né? A gente tem uma variabilidade aí do fluxo menstrual nos extremos da vida reprodutiva, adolescência e pré-climatério. Então, resposta da questão letra B. Questão 14, ela pede a alternativa errada, de novo questão sobre ciclo menstrual, tá bom? E aqui a resposta tá de cara na letra A. A gente tem aquele mecanismo, né, das duas células, e aqui a letra A, ela fala que a aromatase, ela converte androgênio em progesterona, e não é. Ela converte androgênio em estrogênio, tá bom? Letra B, tranquilinha, tá certa, tá? Letra C, confundiu alguns alunos, mas a gente tem atresia de folículo primordial durante toda a vida da mulher, tá? A gente não tem atresia de folículo dominante, são coisas diferentes, tá? Mas a gente vai perdendo o óvulo ao longo da vida. A alternativa tá correta, tá certinha, tá? E letra D, o início do desenvolvimento folicular envolve diversos mecanismos que são independentes das gonadotrofinas, também tá certinha. Resposta da questão letra A. E o último suspiro dessa prova, com uma resposta e uma questão bem facinha, né? Ela pede aqui qual dos exames não fazem parte da abordagem inicial da incontinência urinária na mulher. Gente, o único exame desse aí que não faz parte é a urodinâmica. A urodinâmica, ela é um exame invasivo. A paciente tem que passar sonda vesical, sonda retal. Então, a gente só submete a paciente a esse exame quando a gente tem falha do tratamento clínico e a gente tem uma programação cirúrgica para essa paciente. Aí sim, a gente vai partir para a urodinâmica. Mas ela não faz parte da abordagem inicial, o diagnóstico é clínico, viu? Então, a resposta certa, letra D. Assim, encerramos a prova de GO, a parte de GO, a prova do PSU de Minas Gerais.